Beleza. Então, o que nós vimos quarta-feira? Tá? Na quarta-feira nós vimos os sistemas isolados, fizemos exercícios e colisões unidimensionais, tá? Mas na verdade a gente não chegou a fazer nenhum exercício de colisão. Só falei para vocês que aqui seria importante a ideia de velocidade relativa. Então vou dar uma lembrada. Em que sentidos opostos de velocidade nós somamos para ter a velocidade relativa. Por exemplo, aqui ó, 8 com 2, né? Como estão se aproximando, a velocidade relativa de um corpo em relação ao outro é de 10 metros por segundo. A mesma coisa acontece aqui. Eles estão se afastando, mas os vetores são opostos. Então eu tenho também que somar essas velocidades para encontrar a velocidade relativa. Já para a situação em que o sentido é o mesmo e a direção também, nós subtraímos, porque eles estão se aproximando, só que enquanto um está tentando se aproximar, o outro está tentando fugir. Então a gente subtrai as velocidades. Tá? E aí, com isso, nós vínhamos aqui e classificávamos as colisões em perfeitamente elástica, em parcialmente elástica e inelástica. O coeficiente de restituição, deixa eu apagar esses números aqui de volta do lado dele, é a velocidade relativa de afastamento sobre de aproximação. Tá? Aqui tem um exemplo aqui embaixo, que a gente fez por último na aula, em que eles se aproximam antes da colisão com 4 metros por segundo, e depois eles não se afastam porque eles estão unidos. E aí esse tipo de colisão é inelástica, tá? Em que você tem maior dissipação possível de energia cinética. Na parcialmente elástica existe uma dissipação, mas não é, nossa, grandes coisas assim. E na perfeitamente elástica não existe dissipação. É um sistema conservativo. Tá? E hoje vamos para os exercícios em si. Então vamos lá. Vamos puxar dela aqui. Aqui. Deixa eu pôr pra cá. Opa. página 141. Tá? Apostila 5, frente 1. Ele fala assim, ó. Um corpo de massa 3 kg e velocidade V1 igual a 12 metros por segundo, colide frontalmente com outro corpo de massa M2 de 9 kg em repouso. Então a velocidade de 2 é 0. Isso aqui é antes da colisão. Sabendo que na colisão os corpos se unem, determine a velocidade comum a eles. Então temos aqui um antes e aqui um depois. Tem um antes e depois. Antes eu tenho essa situação e depois essa situação. Antes, o corpo 1, aqui é o corpo 2, tem velocidade de 12 metros por segundo e o corpo 2 está parado. Depois da colisão, eles se movem juntos com a velocidade final. Professor, mas como você sabe que é para a direita? Na verdade, eu não sei se é para a direita, tá? Mas não muda nada. Porque se eu fizer para a esquerda, como ele não perguntou para que lado é a velocidade, só o valor, vai dar na mesma. O que eu vou usar aqui de princípio? Que o sistema isolado tem a quantidade de movimento conservada. Tá? Vou estabelecer um referencial, vou chamar para a direita de positivo. Então, o referencial tem que respeitar tanto para antes quanto para depois. Quantidade de movimento inicial do sistema é a quantidade de movimento inicial de 1. Vou colocar aqui, mas é 1. Mais a quantidade de movimento inicial de 2. E depois? Depois a mesma coisa. Quantidade de final
de 1 mais quantidade final de 2. Só que eu sei que no início o corpo 2 não se move. Então, se ele não se move, a quantidade de movimento é 0. Tá? Ele está parado, então não tem movimento. Deixa eu puxar um pouquinho para o lado aqui. Então, vamos substituir esses valores. Quantidade de movimento inicial de 1. Massa vezes velocidade inicial de 1, que é igual. Quantidade de movimento final de 1. Massa vezes velocidade final de 1, mais. Quantidade de movimento final de 2, massa, velocidade final de 2. Só que depois da colisão eles saem juntos, eles saem unidos. Se eles saem unidos, o que acontece? O que eu posso afirmar? Que essa velocidade é igual a essa. Né? Então eu posso colocar na evidência, eu posso chamar só de V final. E eu posso colocar em evidência. Então vai ficar assim, massa vezes velocidade inicial 1. Eu vou colocar em evidência invertido, tá? Como assim? Normalmente quando vocês colocam em evidência, vocês colocam o número que está, o que está em evidência primeiro. Eu vou colocar ele depois, para ficar com a mesma cara de quantidade de movimento. Então, ó, massa 1 mais massa 2 vezes velocidade final. Se eu fizer essa distributiva aqui, dá de cima ali, tá? Fizer aqui, ó, velocidade final com massa 1 e com massa 2. Lembrando que é a mesma velocidade. Então, toda hora que você tiver os corpos saindo unidos pós-colisão, você pode fazer o quê? Calcular a quantidade de movimento final do sistema como? A soma das massas vezes a velocidade. Como se fosse uma coisa só, tá? Como se fosse um objeto novo de maior massa. Então você pode fazer isso. Então, desse ponto aqui, tá? Eu vou puxar ali para cima para a gente resolver. Então, qual que é a massa do corpo 1? Deixa eu ver, puxar para o lado aqui, ó. Massa do corpo 1, 3. Velocidade do corpo 1, antes da colisão, 12. Igual. A soma das massas. Você vai pegado, jovem. Quase que eu também não consigo entrar hoje. A soma das massas. 3 com 9 vezes a velocidade final. Meu Deus, coisa horrível. Velocidade final. Então aqui vai dar 36, que é igual a 12 vezes velocidade final. Dá para ter dado uma simplificada ali em cima, tá? Mas eu não quis. Velocidade final, 36 dividido por 12, que é 3 metros por segundo. Então a colisão aqui, depois da colisão, essas esferas se movem unidas. Deixa eu deixar assim que mostra o exercício inteiro, tá? Elas se movem unidas com 3 metros por segundo. Certo? Eu não sei se tem muita coisa de calcular coeficiente, tá, gente? Eu falei para vocês na quarta e eu acabei não separando nenhum. Então, talvez os exercícios de coeficiente de restituição, que é aquele Ezinho, fiquem mais para quarta-feira mesmo, porque não tem muita coisa na apostila deles, não. Certo? Vamos ir pro próximo? Beleza, qualquer coisa dá um berro aí que eu volto, tá? Vou botar pro 100% aqui. Então, ó, o 2 da página 141. Considere uma colisão binária, ou seja, entre duas partículas. Suponha que todas as forças externas sobre as partículas sejam desprezíveis em relação às forças internas. As forças internas são as forças
entre elas, tá? Então é um sistema isolado, e no sistema isolado o que acontece? A gente pode trabalhar com a conservação da quantidade de movimento, ou momento linear, que é a mesma coisa. Supondo que a colisão seja frontal e unidimensional, podemos afirmar: A. Se a colisão não for elástica, quando ele só falar elástica, ele está falando da perfeitamente elástica, tá? Então, o momento linear ou quantidade de movimento total e a energia cinética das partículas se conservarão durante a colisão. Ó, se ela não for elástica, você pode ter a inelástica ou parcialmente elástica. Só que a única que você tem conservação... Cadê? Ai, meu Deus. Eu tô no enunciado. Conservação da energia cinética total é só na perfeitamente elástica. E está justamente tirando essa possibilidade aqui, ó. Não seja elástica. Então, a primeira é falsa, tá? Seria verdadeira se falasse que não tem conservação da energia cinética total. B. Se a colisão for elástica, então o momento linear total não se conserva e a energia cinética total se conserva durante a colisão. Então, a energia cinética total se conserva. Só que o momento linear, a quantidade de movimento, se conserva em qualquer tipo de colisão. Desde que o sistema seja isolado, não tenha ninguém de fora metendo bedelho ali, tá? Então, isso aqui está errado por quê? Ele fala que o momento linear, que é a quantidade de movimento, é a mesma coisa, não se conserva. E sim, ele se conserva, tanto é que a gente usa essa conservação para estudar a colisão. C. Se a colisão for elástica, então o momento linear total e a energia cinética total das partículas não se conservam. Então, tá errado, né? Tá errado duas vezes. Porque na colisão elástica ou perfeitamente elástica, tem as duas conservações, da quantidade de movimento que ocorre mesmo, tá? E da energia cinética. Se a colisão for não elástica, tá? O que significa isso? Parcialmente elástica, ou na verdade mesmo, bem certinho. Quando ele fala não elástica, ele está tirando qualquer uma que tenha o nome elástica. Então, não é nem parcialmente elástica, nem perfeitamente elástica. Quando ele cita desse jeito aqui, ó, igual citou nos outros, é melhor a gente considerar que ela é inelástica. Então, o momento linear total se conservará, a quantidade de movimento total se conservará, beleza, verdade. E a energia total das partículas não se conservará durante a colisão? Sim, é essa a resposta. Essa descrição funciona tanto para inelástica quanto para parcialmente elástica, tá? Então, vale para as duas. Só que a gente já comentou isso no exercício quarta-feira do barco, do remo. Quando ele fala não elástica, você pode levar o aluno a pensar que não é perfeitamente elástica ou que não é de nenhum tipo elástico, tá? Na dúvida, vai no que você acha que é mais literal. Como assim? Não elástica. Então não pode ter elástica no nome. Então a única que não tem elástica no nome é inelástica. E a E, que está errada, a colisão é necessariamente elástica. Não, né? Quando você fala lá da colisão, não falou nenhuma outra informação, como que você vai afirmar que ela é elástica? Não tem como. Beleza? Proximinho, proximinho. Considere dois carros elétricos como o da figura, popularmente conhecido como carrinho de bate-bate, de massa 50 kg cada um, deslocando-se sobre uma pista horizontal em sentidos contrários, formando um sistema isolado. Um deles é dirigido por uma garota de 40 kg e a 5 km por hora, e outro é dirigido por um rapaz de 70 kg de massa. Após a colisão, totalmente inelástica,
Eles param. A velocidade aproximada com que o rapaz estava antes da colisão era. Então vamos lá. Fazer o desenho. Antes, depois. Eles estão aqui antes da colisão. Depois da colisão eles batem e param. Aqui eu vou colocar o A como sendo a menina e o O como sendo o menino. A menina se movimentava no carrinho, né? Com 5 km por hora. E o menino eu não sei. Ele tinha uma velocidade. Depois da colisão tá todo mundo parado. Tá? Então, vamos estabelecer um referencial. Vou estabelecer um referencial para a direita, como sendo positivo. E vou montar a minha equaçãozinha da quantidade de movimento. Vou montar aqui do lado, tá? Depois eu volto a pegar os dados. Quantidade de movimento inicial é igual a quantidade de movimento final, sistema isolado. Bom, quem se move antes? Ó, eu vou trocar o O do menino, gente, por B, tá? O A fica para a menina e o B para o menino. Que vai confundir com o inicial ali do Q0. O O, talvez. Então, massa da menina, velocidade da menina. Mais massa do menino, velocidade do menino, que eu chamei de B. Professor, mas por que a parte inicial aqui, né? Velocidade inicial. Mas por que você está somando do menino? Você não sabe se ele tem velocidade? Então, se ele não tiver velocidade, você vai descobrir que esse valor ali é zero. Tá? Mas ele tem uma velocidade que ele pediu ali no enunciado. Depois da colisão, todo mundo para. Então, se todo mundo para, a quantidade de movimento final é zero. Porque não existe mais movimento. Olha só, quem diria, não? Então, aqui eu tenho zero. Agora tem que tomar cuidado. A massa da menina, no enunciado, ele fala que é 40 kg. Só que a menina não está sozinha batendo no moleque. A menina está no carrinho. E a massa do carrinho é 50. Então, a massa da menina que é 40, mais a massa do carrinho que é 50, 90. A velocidade dela, só arrumar aqui. A velocidade inicial dela é de 5 km por hora. Aí você fala, professor, eu vou ter que transformar em metros por segundo, vai dar um valor mal quebrado. Na resposta ele quer em km por hora. Então, se você chegar numa situação assim, ó, quer ver? Eu vou fazer diferente para mostrar para vocês o que eu estou querendo explicar aqui. Massa de A, vou reescrever assim, ó. Vou passar esse termo para o lado de lá. Massa de B, velocidade de B. Tá vendo que eu tenho dois lados da igualdade com a mesma informação? Massa e velocidade, massa e velocidade. Então você pode usar unidades diferentes quando está assim. Desde que você tenha ciência que dos dois lados a unidade vai ser igual ou é a mesma. Se você tem uma equação, por exemplo, desse jeito aqui, ó, força igual massa vezes aceleração, você não pode usar qualquer unidade. Porque de um lado você tem uma coisa e do outro você tem uma outra unidade que simboliza a comparação dessas coisas. Ali em cima não. Ali em cima dos dois lados eu tenho a mesma coisa. Então eu posso usar a unidade que eu quiser. Eu poderia usar as massas em gramas se eu quiser. As duas massas em gramas e as duas velocidades em quilômetros por hora. Daria na mesma, tá? Mas então, como eu estava dizendo, a massa da menina é 90, a velocidade inicial dela é da menina dela com o carrinho, tá? A velocidade inicial dela em km por hora é de 5, que é igual. Meu Deus, que letra horrível. Menos a massa do menino. 70 é a massa do menino, mais os 50 do carrinho. Então, 120. E a velocidade do rapaz aqui nós não sabemos. Então, 90 vezes 5, 450. Menos 120 vezes a velocidade inicial. Vou dar aquela
cortada marota. E vou passar esse menos 12 dividindo. Deixa eu só ajeitar aqui meu celular para fazer a continha. Espera aí. Pronto. Puxa para o lado. Velocidade inicial do menino é 405,45 dividido por menos 12. Velocidade inicial do menino é 45 dividido por menos 12. Dá menos 3,75 quilômetros por hora. Essa é a velocidade do rapaz. Professor, por que deu negativo? Tá errado? Não, jovem. Negativo significa que a velocidade está no sentido contrário. Lembra que eu defini o lado... Ó, a resposta aqui, ó. 3,75 é aproximadamente 3,8. Eu defini como direita sendo positivo. O menino está indo para esquerda. Por isso que deu negativo. Tá bom? Então vou voltar lá para quem quiser copiar. Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? É isso, tá? É isso. A aula de hoje tá vencida. Deixa eu só, antes de vocês saírem, pera um pouquinho, ninguém sai não, hein? Cadê? Pronto. Para pegar a chamada. Pronto, agora tá tudo tranquilo. Vocês querem perguntar uma coisa? Quer que volte para algum lugar aqui? Se não... Eita, tá falhando a voz hoje, sexta-feira. Se não, gente, se tá tranquilão, bom final de semana. Fórmula 1, final de semana agora, sucesso. Então, sabadão e domingão só de alegria, com muita velocidade. E, pessoal, qualquer coisa me procurem. Vocês têm acesso lá. Tirem as dúvidas, façam os exercícios. E aquele papo todo mundo já sabe. Beleza? Tomar uma coquinha com um pouco de manteiga. Nossa, aí é bonito, hein? Mas beleza, então, gente. Falou, até mais. Qualquer coisa é só vocês me procurarem.